casa. Hoje vamos falar sobre este copo. Está meio cheio ou meio vazio? É óbvio que eu não vou falar sobre copo, né, gente? Vou falar sobre casas. Sim, hoje a gente vai falar, essa casa tá meio cheia ou tá meio vazia? O que isso tem a ver? Que loucura, que surto psicótico foi esse, cara? Na verdade, gente, eu recentemente perdi uma pessoa, minha avó, e uma das coisas que as pessoas mais falavam na casa dela era: nossa, como a casa fica vazia, tudo. E eu já tive outras perdas na minha vida de pessoas bastante importantes, entre elas minha mãe. Então eu sei muito bem o que é um vazio dentro de uma casa quando a gente perde alguém, certo? Pois é sobre isso que a gente vai falar. Como a gente preencher esse vazio ou como a gente aliviar e se sentir dentro de casa ainda quando a casa fica muito cheia. E aí? Bom, vamos começar pelo começo. Casa meio vazia. O que acontece, gente? Quais são os exemplos? Eu sempre morei com a minha família e agora eu moro só. Difícil, né? Eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que sempre morou com um monte de gente em casa e tá falando: não, pra mim vai ser fácil. Vai nada. Escuta o que eu tô te falando. Então, ainda mais se você tá acostumado, por exemplo, almoça todo mundo junto, tá acostumado com muito barulho em casa, aquilo que se diz: isso é um inferno, não aguento mais. É esse inferno que você vai sentir falta quando você estiver sozinho, em silêncio da sua casa. Acredite, isso acontece. E como preencher isso? Calma, eu vou dar outros exemplos. Outro exemplo clássico também de casa vazia é o quê? Eu tô casada há tantos anos e acabei de me divorciar. Gente, parece que a casa é cheia de lembranças, é uma coisa, sabe? Tudo é penoso. Você mudar a cabeça, da cabeça aos pés, né, gente? Inclusive tem muita gente que muda de imóvel. E eu preciso vender o meu imóvel, comprar outro apartamento, outra casa, porque eu me divorciei. Não é possível, já tem tantas contas para pagar. Por que eu tenho que ainda trocar de apartamento? Calma que eu já vou explicar. E quando você... Gente, acontece, por exemplo, eu fiquei esse mês, recebi um monte de amigos em casa. A minha família toda, tava aquilo, sabe, gente com colchonete, lá em Belém o pessoal usa rede, eu acho sensacional, então a gente ata a rede em tudo quanto é lugar. E aí, de repente, foi todo mundo embora depois de um mês. Que bom, posso ler meu livro em paz, posso tomar meu vinho em paz, mas é aquele vazio, Jesus! É impressionante como a gente se sente só. Não é verdade? Será que eu tô falando com alguns de vocês aí? E como que a gente pode preencher esse vazio? Bom, em primeiro lugar, vamos falar que esse vazio realmente não é da casa, tá? Esse vazio é um vazio que acontece aqui dentro. Lembra aquilo que eu sempre falo, que a arquitetura não é feita de tijolos, tendências, cores e modas? A arquitetura é feita de pessoas. E tudo isso que eu falei antes, na verdade, são elementos que a gente usa para preencher as necessidades das pessoas. Pois é, e aí quando sua vida muda a rotina, e aí você está acostumado com muita gente dentro de casa, está acostumado com muito barulho, muita conversa, reunir todo mundo para sentar, conversar e brincar. Dia de domingo no almoço, caramba, quem nunca sentiu um vazio dia de domingo no almoço depois de passar um final de semana em família, não é? Pois é, gente, o problema não está na casa, está dentro da gente, mas a gente tem alguns elementos que a gente pode ajudar na casa. Vamos lá. Se você perdeu uma pessoa, que foi o meu caso agora, e você vê as fotos e aquilo dói, aquilo te machuca, mas não é a dor da saudade, sabe? Porque a saudade é aquela coisa assim que você fica: poxa, aquela pessoa é tão bacana, mas você consegue rir, você consegue lembrar de coisas boas. Se você é esse tipo de pessoas, mega vale a pena a dica de você colocar alguns quadros
alguns porta-retratos com memórias dessas pessoas. Ah, mas eu não curto muito foto de gente. Então que tal fotos de lugares que vocês já conheceram? Isso faz ativar o seu cérebro as memórias boas daquela pessoa que já partiu. Ou se não, você vir com cores que lembram. Por exemplo, a antiga casa da minha avó era aquele que eu falo que é verde do interior. Verde do interior parece um pouco com esse verde aqui, sabe? Quando você vai para o interior, pelo menos ali no Pará, você vai para o interior, tem um monte de casa nesse verde do interior que eu chamo. Pois é, e aí se por um acaso eu quisesse muito essa memória, tudo dela dentro de casa, um dos elementos que eu posso utilizar é exatamente usar a cor verde do interior, que era a casa dela. Então isso é uma das propostas muito bacanas, porque isso faz você lembrar determinados dias, obviamente, dela. Ou se não, dessa pessoa que partiu. Ou se não, poxa, me divorciei, eu não quero lembrar de nada. Sério, foi traumatizante, tá muito difícil. Ou não foi traumatizante, mas também não precisa ter recordação, quero começar do novo. Gente, todo mundo que está dentro de um casamento, afinal de contas, um casamento é um dos segredos do casamento dar certo, é justamente você abdicar de algumas coisas, né? Então, para entrar em consenso, né? Uma parte abdica de umas coisas, outra parte abdica de outras, e aí a gente entra no consenso, certo? Pois é, aí essas coisas que foram abdicadas, de repente, essas você pode resgatar. Vamos lá. Se você sonhava ter um sofá florido, mas aí seu esposo disse, não. Florido, não, porque isso não é legal, eu não gosto e tudo mais. Sua oportunidade. Vamos lá, vamos reformar aquele sofá, colocar ele um super florido, com cores bem legais, bem que te deixam pra cima mesmo, nada de cor fria. Vamos colocar umas cores quentes, mesmo potentes, ou uns neutros, né? Ok, mas que tal começar por aí? Né? Ou se não, não, calma, mas eu não quero restofar, não quero quebrar nada. Gente, tem uma dádiva chamada iluminação. Isso aqui pode mudar qualquer pessoa. Olha aqui o efeito que ela faz nas suas expressões quando você muda a posição dela. Não é verdade? Então, gente, que tal você mudar a iluminação? Às vezes aquele teu lúcido da sala de jantar que tá boring, sabe? Já tá chato e tudo. Eu queria mudar. Muda a cor! O que você acha? Ou senão você contrata um bom eletricista também. E aí pede pra ele colocar mais de um circuito nele. Se ele tem várias lâmpadas, sabe? Aqueles tipo Maria Teresa, sabe? Que são várias cúpulazinhas, enfim. Eu já tive um que eu coloquei 3 circuitos dentro dele, né? Porque a pessoa é bem doida da iluminação. E aí tinha uma iluminação dentro, tinha uma iluminação na primeira camada, tinha um circuito nessa primeira camada de lâmpadas, tinha na terceira camada de lâmpadas. Isso fazia com que praticamente virava uma boate, né? Aí ligava primeiro teclinha do interruptor, que seria um circuito, ele ligava uma lâmpada com um azul maravilhosa. Aí tinha não, minto. A primeira ligava um estrobo, sabe aquela luz de boate? Pois é. Ligava nesse primeiro circuito. No segundo circuito, ligava já umas cores azuis. E no terceiro, ligava um amarelo. Não é aquele quente não, gente, era amarelo. E aí o que acontecia? Quando eu ligava o azul com verde, ficava aquele tom meio esverdeado. E aí ficava no fundo, enfim, mudava todo o aspecto da minha sala só com a história das cores que eu colocava no lustre. Então isso também é uma boa pedida. Além dos acessórios. Gente, roupa de cama, vamos mudar, né? Vamos mudar as roupas de cama. Porque assim, você divorciou a cama, é um lugar assim, tipo, que era sagrado e tal. Vambora dar um up diferenciado. O que vocês acham? E aí, se o seu caso poxa, sempre morei com a minha família e agora eu tô sozinho, o que eu faço para dar uma aquecida dentro da minha casa? Que tal fotos?
Que tal recordações? Que tal ter um lugar maravilhoso para esta época que tá chegando Natal, você colocar uma árvore enorme, entendeu? Ou se não, colocar uma planta, gente, planta verde dentro de casa faz toda uma diferença. Sério, a gente fica pensando assim, que tá... Lembra a infância de muita gente? Não, mas Karina, assim, eu morava num lugar que era todo de concreto. Mas ok, gente, todo mundo quis subir numa árvore, quis brincar num bosque, isso foi pra uma praça, quando criança, todo mundo passou por isso. Por mais que tenha morado a vida toda numa selva de pedras. E aí, gente, isso traz recordações boas. Então, se você trouxer pelo menos um verdinho pra dentro de casa, isso já dá um aconchego, já dá uma acolhida, entendeu? Ter um sonzinho sempre ligado, isso ajuda. E cor. Gente, agora, neste momento, eu tô no Instagram falando sobre cores. Qualquer coisa, vão lá, @Karina_Caetano, com C, pra ver o que eu falo sobre cores. E aqui, enfim, tô nesse quadro todo. Isso aqui é uma pintura direto na parede, muito legal, né? E aí tem várias cores. E aqui a gente tem cores quentes, com o mostarda e esse cereja. E aqui a gente tem um ocre. Isso daqui dá uma aquecida. Vocês não têm noção da aquecida que dá no ambiente. Vale mega a pena. Então, isso tudo são exemplos de como a gente pode preencher uma casa quando você está vendo ela meio vazia ou totalmente vazia. Agora, e se for o contrário? E se a casa for cheia, meio cheia? Como assim, Karina? Enfim, você morou a tua vida toda só. Aí, de repente, você casou. Gente, meninas, meninos, vocês já tiveram aquela sensação assim, comecei o namoro, tô um tempão solteiro. Comecei o namoro. Ai, gente, mas ela não sai daqui de casa. Ai, é sério que eu tenho que acordar e tem uma pessoa do meu lado. Ai, parece que tô ocupando muito espaço. Vocês nunca passaram por uma situação dessa, não, gente? É muito estranho quando você já tá acostumado com o teu espaço, com as tuas regras, entendeu? Você fica até meio chatonida. Eu já passei por isso e eu acho que estou nessa fase. Você começa a criar tantas regras pra isso, regra pra aquilo lá. E aí, quando vem uma pessoa e muda um objeto do lugar. Um objeto, não, isso daqui eu acho melhor deixar aqui pra frente. Não, mas eu nunca gostei da planta aqui, eu gosto dela caindo aqui do lado. Já é motivo que parece que a casa já tá muito cheia, parece que estão te tirando uma parte da liberdade. Então, quer dizer, isso, na verdade, são sentimentos seus. E você sente, às vezes, uma sensação de afogamento dentro de casa. Parece que o espaço ficou muito, muito pequeno. E como a gente pode resolver isso? Vou dar outros exemplos também. Por exemplo, e se você acaba de receber a notícia que vai ser mãe? Aí você se pergunta, poxa, mas aquele outro quarto era meu closet. Aonde eu vou colocar as minhas roupas? Não, eu tô muito feliz. Eu não deveria estar pensando assim, porque eu vou ser mãe, gente. É sério. Roupas te colocam em qualquer lugar. Não, mas, poxa vida, tava tão assim acessível, já tinha organizado. Não, mas eu vou ser mãe. Eu preciso de um espaço pro meu filho, pra minha filha. Ele vai fazer bagunça. Meu Deus, o apartamento, acabei de arrumar tudo. E aí vai estar aquela bagunça. Será que ele vai fazer brinquedoteca? Meu Deus, não! Eu não quero o meu apartamento exatamente do jeito das minhas amigas, aonde a gente já chega e pisa em algum objeto que vai fazer algum barulho estranho, entendeu? Não quero. Depois que seu filho nasceu, o que acontece? Provavelmente você vai estar exatamente nesse perfil. Às vezes você pode sentir ainda, continuar sentindo aquela sensação de sufoco, sabe? Tipo, como se tivesse alguém apertando seu pescoço porque o espaço não cabe, tudo aquilo. Você não tinha comprado aquele apartamento para este fim, porque você estava planejando ter um filho daqui a
10 anos. Quando estivesse num apartamento melhor, o ideal. Ou estivesse no momento ideal. Eu tô falando com alguém? Pois é. Como a gente faz para que isso flua? Que a sua casa consiga se adaptar e não necessariamente você saia desesperado atrás de classificados para poder comprar um apartamento novo sem ter condições, às vezes, de fazer esse mega investimento. Ou se não, você tem uma outra situação seguinte. Eu acabei de me casar, só que não tenho minha casa. E aí eu tô morando na casa da minha sogra. As regras são da minha sogra e do meu sogro. Mas eu tô acostumada a almoçar 3 horas da tarde. Como é que eu faço? Não, as regras são sua sogra e do teu sogro que almoçam meio-dia. Não, mas assim, eu tô acostumada a ir dormir 1 hora da manhã e nos meus finais de semana eu fico estudando. Mas no final de semana, sua sogra e seu sogro fazem o quê? Festa em casa. Como se sentir em casa numa situação dessa? Ou ainda, quando você se vê num determinado momento da sua vida, isso está acontecendo comigo agora, você que sempre morou só, ou morou boa parte da sua vida só, de repente volta para casa dos seus pais. Quem está passando por isso, por favor, escreva aqui embaixo. Não é fácil, né, gente? Você abrir mão das suas regras, porque a sua casa tem as suas regras. Qual é a loucura de você ter a sua casa? Porque parece que no momento que você tem ela, seja ela alugada ou comprada, a partir dali você tem as suas regras. Eu não tenho que ficar lavando louça o tempo inteiro. Gente, eu não tô usando isso como desculpa, tá? Mas assim, eu não tenho que lavar a louça porque eu não sou pisca pela louça. Eu sou. Mas se você não na sua casa você faz do jeito que você quiser, entendeu? Então a sua casa tem as suas regras. E isso mexe muito quando você tem que se adaptar a uma determinada situação. E essa situação de você estar numa casa com novas regras, com mais pessoas, ou você ter que criar uma regra nova porque você vai ter um filho, é complicado. Isso balança emocionalmente com você, né? E como a gente pode resolver isso? Gente, no segundo vídeo que eu fiz, eu falei muito sobre colocar a sua identidade em tudo. Exato. Então, se você, por exemplo, eu fui, agora descobri que você é mãe. E aí já tô mega preocupada, como que vai ficar a minha casa, se vai virar uma bagunça. Gente, se você sabe que uma criança cresce, né? Pelo menos a maioria delas cresce. E aí ela vai precisar brincar. Então não adianta se iludir que você não vai ter que ter um espaço para ela brincar, porque vai ter esse espaço para brincar. Então você já tem isso dentro do seu prédio, já pré-estabelecido. Ou você já deixa um pedacinho do quarto que sim, você vai abrir mão do seu closet, né? Porque é uma pessoa que está sendo colocada no mundo. É um serzinho novo. E mega vale a pena. Aí você vai decorar isso com a cara que você imagina que seja do seu filho, né? Que a priori vai ser você regras suas. Mas assim, dentro dos seus sonhos, dos seus anseios, sim, esse quarto não é para ficar cheio de triângulozinhos só porque, não, eu já tô pensando em fazer um quarto de bebê, e aí esse quarto de bebê tem que ficar até uns 12, 13 anos de idade. Oi? Para disso, gente, libera esse coração, faça quarto de bebê, sabe? Faz quarto de bebê. Mas é muito, é gasto. Mas você vai ter muito mais gasto com fralda, roupa, iPhone, iPad, iPod para uma criança de 1 ano, 2 anos de idade do que fazendo decoração. Então invista neste lugar que vai ser o lugarzinho dela, sabe? Esse lugar que ela vai brincar, que ela vai sonhar, que ela vai ser criativa, que ela vai estudar, entendeu? Invista nisso. Vale a pena. Você tá falando não é de uma decoração. Você não tá falando eu vou fazer isso porque é moda, é tudo porque é bonitinho, porque vou mostrar que o meu quarto é mais bonito do que da vizinha que foi pra Miami pra comprar um enxoval. Não é isso. A gente tá falando do seu filho.
sabe? De você incentivar o lado criativo dele, de você incentivar a vontade dele de brincar, de incentivar a vontade dele, inclusive, de organizar o espaço, entendeu? Porque ele sente que aquele espaço realmente é dele. E aí você pode usar isso como justificativo de dizer, opa, sala de mamãe, sala de papai, e lá você não pode. Ele vai obedecer sempre? Não. Mas pelo menos você tem esse argumento e você realmente pensou nele para quando ele ficar dentro do quarto dele, porque ele vai poder brincar, fazer tudo que ele quiser lá dentro. E agora, se você tem mais espaço, já aconteceu, por exemplo, assim, com um cliente que, eu tenho uma sacada enorme, nem uso sacada, nem gosto de sacada, não faço churrasco, não faço esse trem tudo. Digo, você não faz nada, você não vai usar a sacada? Então você vai usar assim para brinquedoteca. Então vamos montar um castelo aqui para criança, sabe? Vamos encher de grama, vamos fazer um monte de coisa diferente para dar identidade para essa criança, para ela não ficar enlouquecida dentro da casa, quebrando tudo e levando a bagunça dela para tudo quanto é canto, certo? Não, mas o meu caso não é esse, cara. O meu caso, eu voltei para casa dos meus pais. Ok. Você vai ficar num quarto? O teu apartamento, o teu mundo todo vai se resumir àquele quarto? Então aquele quarto, de novo, tem que ter sua identidade. Sim. Não adianta você deixar exatamente do mesmo jeito. É óbvio que se ele já estiver cheio de móveis e tudo mais, já tiver aquele guarda-roupa de estimação dos seus pais, tudo, você não vai jogar isso no mato, né, gente? Mas você pode adaptar, você pode pintar, você pode... Faz com as suas mãos mesmo. Isso daqui foi feito com as próprias mãos. Tô na casa de uma amiga e ela que pintou. E eu achei isso fantástico. Eu disse assim, gente, tem que usar como fundo. E eu na minha casa também já fiz algumas pinturas. Eu mesmo fui lá com rolinho, sabe? E coloquei régua, aí já preguei um monte de trem na minha casa, enfim. Já fiz isso, então mega vale a pena. Vão lá e façam vocês mesmos. Coloque essa identidade sua, nem que seja num pequeno quartinho que você está. Tá? E isso serve para todas as outras regras. Todos os outros casos que a gente está falando de você se sentir sufocada dentro de casa. Por quê, gente? Porque tanto faz se você estiver numa casa que está começando a se sentir muito vazia e passou por uma casa que você está se sentindo muito sufocada porque ela está muito cheia, independente dos dois casos, tá? Você precisa colocar identidade, você precisa colocar as suas regras dentro dela. E você precisa, no caso do vazio, você precisa trazer aquilo que te falta. Então você tem, a casa te dá a oportunidade de você conhecer você se perguntar o que realmente é importante para você. Não escute absolutamente ninguém. Escute o seu coração. Escute o que a sua mente está pedindo para você. O que você neste momento, mas eu nunca gostei disso e agora eu vou colocar este amarelo e amanhã eu vou enjoar porque eu nunca gostei de amarelo. Gente, ontem foi ontem, hoje é hoje, amanhã você não sabe também se vai estar nem aqui. Então faça hoje. O que você pode fazer hoje para mudar a sua casa? Então, para resumir, gente, olha, cores sempre ajudam. Em qualquer um dos casos, tanto para vazio quanto para cheio, mega ajuda. Mudar a cor da sua casa te dá um astral totalmente diferente. E isso eu vou deixar bem mais claro para vocês qual a cor que você deve usar em um outro capítulo, em um outro vídeo mais para frente. Por enquanto, gente, eu espero que vocês tenham gostado e que simplesmente vocês se inscrevam aqui. Não esqueçam de se inscrever, gente, aqui ó, se inscrevam, aperte o sininho da notificação e espero vocês na próxima. Beijo, até o próximo Essência de Casa. Beijo!